Tem certeza? Glaciane dá aula de quê? Ah, ela te viu ali, né? É pra uma pressão psicológica, mas não teve jeito, não. Continuando, então, nossa vida aqui. O que é isso aqui? É o diagrama, vou explicar sobre ele, ou o gráfico também, de mudança física. Primeira pergunta é bem básica. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de fusão e ponto de fusão? E o quê? Fusão e ponto de fusão. Cuidado só para não fazer isso coisa. Qual que é a diferença? Olha, estamos aqui para isso, não vai pensar para isso, não? Fusão, né? Fusão entre estado líquido e sólido. E o outro não sei. Eu ia falar que era o contrário. Beleza. O que eu defini tá certo. Certinho. O que você falou? Então vamos lá, vou repetir aqui. Pode falar, por gentileza. Vai lá. Ponto de fusão é a temperatura que acontece a transformação e fusão é a própria transformação. Deixando um pouquinho, assim, eu acho que ficou um pouco mais claro, vou falar, eu acredito. Qual é a diferença? A pergunta foi, qual é a diferença de ponto de fusão e temperatura e fusão? Ponto de fusão e temperatura de fusão é uma coisa, fusão é outra. Cara, isso todo ano eu vejo, a galera embaraça nisso aí. Mistura uma coisa com a outra. Anota essa diferença. Só uma dica. Anota essa diferença. Ponto de fusão é a temperatura que qualquer substância precisa receber para mudar de estado físico. Seja de estado físico qual? Sólido para líquido ou líquido para sólido. O nome da temperatura que ela tem que estar para mudar de estado físico a gente chama de ponto de fusão ou temperatura de fusão. Agora, fusão só é um processo. Aí eu te pergunto, é de sólido para líquido ou de líquido para sólido? Fusão é de qual para qual? A fusão é de sólido para líquido. Pegando a colinha aí, né? Não pega a cola não. Fusão só é de sólido para líquido. Quando eu estou indo de líquido para sólido, qual que é o nome? Solidificação. De novo, talvez alguns não perceberam aqui. Mas já está começando a dar uma embaralhadinha aí. Palavras mais simples, palavra de estudante agora. Está começando a ficar difícil. Porque os nomes são parecidos, mas um está justificando uma coisa e outro é outra. Quando eu explico e você vê, é fácil. Agora, quando a pergunta existe, ela já fica um pouco difícil. Vou te fazer outra pergunta aqui. Qual é o nome da transformação de gás para líquido? Então, o nome. São dois, você pode usar um dos dois. Lembra ou não? Condensação ou liquefação. Beleza? Certo? O nome de gasoso para líquido pode ser condensação, um processinho para um lado só. Indo de gás para líquido. Eu posso chamar esse processo de condensação ou liquefação. Aí eu te faço outra pergunta. Qual é o nome que a gente dá para a temperatura que a substância precisa para mudar de gás para líquido? Então, o nome. Ponto de ebulição. Ou temperatura de ebulição. Para quem dormiu, a pergunta foi: qual é o nome que a gente dá da temperatura que ela precisa de estar para mudar de gasoso para líquido? Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. É o momento que a substância vai mudar. Qual delas? Qualquer uma. Elas têm temperaturas diferentes. Vou trazer uma tabelinha com algumas aqui, viu? Igual o álcool eu já apresentei. Você já viu que o álcool é diferente da água. Você já sabia, né? Históricos diferentes, não no caso dessa aula. Mas agora você sabe que eles estão na diferença no que a gente está estudando, que é a temperatura de fusão e ebulição. São valores diferentes, extremamente diferentes, que influenciam em situações diferentes. Perguntas?
O que eu tenho aqui agora é um diagrama de mudança de estado físico, ou gráfico de mudança de estado físico. A gente pode estar falando assim na internet. O que eu tenho aqui? Isso aqui é a substância água. Aqui vem as informações top de linha agora, viu? Algumas você vai meio que carregar, porque tem que carregar. Uma você não vai falar, agora eu entendi. Mas essa é a vida. Então vamos lá. Justificando melhor esse diagrama, o que a gente tem? Peguei uma água, sei lá, menos. Qualquer valor aqui, menos 20, menos 10, vou ficar mais bonitinho exato. Menos 10 graus Celsius. E fui lá e comecei a aquecer a água. Ela estava menos 10 graus Celsius. Qual estado físico ela está a menos 10 graus Celsius? Sólido, porque ela está abaixo de zero. A zero, dependendo do que eu estou fazendo, ela está totalmente sólida ou não. Vou explicar aqui. Então, abaixo de zero, ela está no estado físico sólido. Entre 0 a 100, ela está no estado físico líquido. E acima de 100, gasoso. Perfeito, tranquilo. Nesse diagrama, nesse gráfico, eu tenho uma curva de aquecimento. Eu tenho um eixo aqui, ó. Isso se chama curva de aquecimento. Peguei a menos 10 graus Celsius, comecei a aquecer, aquecer, aquecer. Ela começa a subir e chega aqui a 0 graus Celsius. Professor, por que quando chegou aqui a 0 graus Celsius, você fez isso aqui? Tem um nome. Esse é um patamar, que é o momento exato, e é um momento que a água está transformando de sólido para líquido. Precisa de mais atenção aqui agora, viu? Pare o que você estiver fazendo. Beleza. Quando eu começo a aquecer a água, não te tampar não. Agora senta aqui. Se vira aí, isso é ADG. Quando eu começo a aquecer, a água começa a subir aqui, ó. A temperatura, certo? Chega em 0 graus Celsius. Aqui acontece uma coisa interessante. A água continua no estado sólido aqui, ó. Ela continua no estado sólido. E aí ela vai descongelando. Só que no processo de descongelar, ela não sobe a temperatura. Ela não sobe a temperatura. Ela fica 0 graus Celsius. Aí aqui no meio, ela está sólido mais líquido. Então ela está meia... Isso. A temperatura fica constante. Então ela fica sólido mais o líquido. Quando ela descongela 100%, ela fica 100% líquida. Aí aqui nesse momento, eu começo a subir de 0, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius e assim sucessivamente. Vou repetir, viu? Parece estranho, mas é assim que funciona. Lembrando o seguinte, na escola, eu vou falar sobre as duas disciplinas que eu trabalho fortemente aqui, que é Química e Física. Química eu trabalho mais lá no 4, que é ciência, acaba que a gente vai abraçar as outras situações também. Vou falar só das duas. Química e Física, estudando, a gente estudando aí, aqui comigo, na China, em qualquer lugar. Teoricamente é um mundo perfeito, beleza? O que é um mundo perfeito? Se a gente conseguir isolar as variáveis, o que é variável, professor? Nada atrapalhar. Aqui eu estou considerando que só tem água. A água que você pega da torneira lá da sua casa só é água pura? Não, tem purezas no meio, tem sais minerais, por isso que a água tem gosto. É porque ela tem sais minerais. Uma água desmineralizada, uma água sem sais minerais, ela não vai ter gosto nenhum. Você vai deixar num copo, ela nem vai ter cheiro. Porque a água que a gente tem lá na geladeira, na torneira das casas, deixa um período, dependendo da região que foi tirada dessa água, ela vai começar até a mudar de cor. Não é porque a água faz isso, é porque os sais minerais presentes. Beleza? Mas a água em si ela é sem gracinha de tudo. Certo? Tem como a gente comprar isso, sabe? Desmineralizado, você vende em qualquer mercado, vende isso. Não beber de boca, não morre não. Água desmineralizada. Beleza. Então essa água é essa, não tem sais minerais. Quando ela chega a 0 graus Celsius, ela trava a temperatura, você pode aquecer, você pode continuar aquecendo. Ela não vai subir de 0 para 1, enquanto ela não passar totalmente de sólido e mudar para líquido. Quando ela ficar totalmente líquido, o último pedaço que está no estado sólido virar líquido, ela fala, opa, agora sim. Aí ela começa a subir de novo, e aí quando ela chega aqui, ó, ela está líquida. Aí eu começo a aquecer, ela trava em 100 graus Celsius,
e fica entre o estado líquido mais gasoso. Aí então aqui no meio ela está líquida, meia líquida, mais um pedacinho gasoso. Quando ela chega aqui no fim, aqui, ó, ela está totalmente gasosa. Então esse momento, esses patamares que a galera gosta de falar, eu gosto de falar assim, ó, esse momento aqui, que é o mesmo eixo que eu tenho na horizontal, esse eixo aqui da horizontal do gráfico, está paralelo ao eixo de aquecimento que você está fazendo, que é essa curva aqui de aquecimento. Quando ele fica paralelo, é o momento que a substância está mudando de estado físico. Você concorda comigo que ela está mudando de sólido para líquido? Tem um nome para isso, qual é o nome? Começa com a letra F, não é Facebook não. Fusão. Esse momento aqui é a fusão. Fusar aí de sólido para líquido, a gente não viu isso agora? E de gasoso, de líquido para gasoso, é o nome. Qual é o nome? Começa com a letra V. Vaporização. Vaporização. Então, quando eu estou tendo fusão de uma substância pura, nesse caso é a água, mas pode ser qualquer outra substância pura. Substância pura que só tem ela ali dentro. O que vai acontecer? A temperatura de fusão, quando ela tiver, na temperatura de fusão e na fusão, ela vai estar sólida e líquida. Quando ela ficar totalmente líquida, se eu estiver aquecendo, ela só vai subir de 0 para 1 grau se ela vai ficar 100% líquida. Aí aqui ela varia, ó. Chegou aqui, ela continua líquida. Mas aqui vai acontecer outra situação. Ela vai desprender as moléculas de água e começa a ir para o estado gasoso. Então, nesse interlúdio aqui, ela está tanto líquida e gasosa. Ela está se transformando. E aí a temperatura mantém constante, ela não muda. Cara, esse dado, para quem um dia pretende fazer o Enem, você já está ganhando aqui alguns pontos com essa aula. É porque o início do estudo sobre substância pura, mistura e outros que tem, que eu não vou falar para não confundir muito a cabeça, começa aqui. E aí você saber esse detalhe, que a temperatura fica constante na hora que ela está mudando o estado físico, cara, isso é um dado extremamente relevante. Perguntas? Não. Perguntas? Não. Nenhuma? Fico feliz demais com você. Quer perguntar, Marcelo? Então, quando a gente chega no diagrama aqui, acontece isso. De menos 10 a 0, ela vai aumentar somente a temperatura, ela continua sólida. Aqui ela chega, continua sólida. Nesse momento ela está sólida e líquido e tem essa transição. Mas a temperatura não sobe, só vai subir não ficar 100% líquido. E aqui altera e assim por diante. Tranquilo? Então vamos para o exercício agora. Você desce pra cá aqui de trás. Oi? Pode trazer esse comentário. Você entregar? Não. Estou fazendo um cantinho aqui, um esqueminha aqui. Professor, aí isso também acontece com óleo? Segue de trás, gente. Aí pegou você. Se assistiu aqui até aqui, escreve corredor. Você sabe quem é.